Bom dia, igreja. Bom dia tá forte hoje, viu? Graças a Deus por isso. Bom dia para você também que nos assiste aí na sua casa, no Face, no YouTube. Deus possa abençoar a sua casa. Abra seu coração para ouvir a mensagem de Deus, tanto cantada como falada. Vamos começar o louvor ao nosso Deus com oração. Vamos ficar de pé, irmão? Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, obrigado, Senhor, pela semana que Tu nos deste. E mais essa oportunidade, nós estamos aqui, Senhor Deus, Te louvando, Te adorando, Senhor Deus. E perdoa também, Senhor Deus, as nossas faltas cometidas na Tua presença. Abençoa aqueles que estão assistindo nas suas casas, no seu lar, que eles possam também, Senhor Deus, abrir seu coração, ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, e Te aceitar como Salvador de sua vida. Agora, Deus, eu estou te rogando, Senhor Deus, por cada família que se encontra aqui, que Tu possa, Senhor Deus, abençoá-lo, dar a saúde, Senhor Deus, de cada um. E eu estou te rogando também, Senhor Deus, pela saúde espiritual. Tu sabes, Senhor Deus, a vida de cada um dos Teus servos. Fica conosco, abençoa os cânticos, abençoa também, Senhor Deus, o mensageiro, que ele venha, Senhor Deus, falar tudo aquilo, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, coloque na sua mente, Senhor Deus. Abençoa também, Senhor Deus, o lar, Senhor Deus, das crianças aí, Senhor Deus, que estão aí fora, que faz parte, Senhor Deus, do cubrinho, que Tu possa abençoar essas famílias, que Tu possa, Senhor Deus, regenerar seus corações, Senhor. Fica conosco, nós Te agradecemos tudo isso e Te pedimos, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós Te agradecemos. Amém, Senhor. Ainda de pé, irmão, vamos fazer uma leitura bíblica da Palavra de Deus, que se encontra em Efésios 4, versículo 25, 26 e 27. Efésios, capítulo 4, versículo 25, 26 e 27. Exortações à santidade. Amém, irmão? Diz assim a palavra do nosso Deus. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Amém, irmão? Agora nós vamos louvar o nosso Deus, com o hino do cantor cristão 414. Acordai. 414. Pode sentar, tá, irmão? Eis que vamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali vai gozar e descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Eis que vamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai gozar e descansar. Eis conosco nosso insigne capitão, que nos assegura a eterna salvação. Eis a santa fé, o invicto pavilhão,
vamos trabalhar. E avante, nada temos que temer, por Jesus havemos sempre de vencer. Trabalhemos juntos sem desfalecer, para a obra completar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Diz que vamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai gozar e descansar. Revestidos da coraça de Jesus, como servos seus e filhos sim da luz, gloriando-nos em Cristo e sua cruz. Vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar, aos desesperados vamos declarar que Jesus deseja os homens transformar. Assim vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Diz que vamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador pra sempre ali feliz, vai gozar e descansar. Amém. Que Deus possa abençoar todos os irmãos, né, irmão? Vamos continuar cantando. Agora a gente vai cantar mais um hino do cantor cristão, 417. Brilha no meu viver. Pra fazer o feito singular, é-me ser a ti com muito ardor. Mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Ou talvez alguma vida Possas alegrar com palavras doces em amor. Ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflitos possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Por maior que seja teu esforço a exercer, por mais firme a tua devoção, em redor quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflitos possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Amém. A gente vai cantar mais um louvor, irmão.
aliança do Senhor. Enquanto a gente estiver contando esse cântico, o irmão pode entregar o dízimo e as suas ofertas ao Senhor. Amém? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor de nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor de nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor de nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Amém. Já cantamos, já oramos. Agora a gente vai ouvir a palavra de Deus pelo pastor da igreja, irmão. Então, vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo de 1 a 12. Apocalipse 9, de 1 a 12. Nesse capítulo está dividido em duas partes, tá? A primeira parte é hoje pela manhã e a segunda parte vai ser à noite. Apocalipse 9, de 1 a 12. Diz-nos assim a palavra do Senhor, registrada em Apocalipse 9, de 1 a 12. O quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço
como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o solo e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como que tem escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, e eis que, depois destas coisas, vem ainda 2 ais. O povo de Deus diz: querido Pai, a Tua palavra foi lida, fala a nós nessa manhã através do Teu servo, para que seja glorificado o Teu nome. Se nós pedimos a Tua graça em favor daqueles irmãos que estão enfermos, conceda a saúde, para que logo estejam conosco, louvando e exaltando o Teu nome. Que nesta manhã o Espírito Santo abra a nossa mente para entender a Tua palavra e aplicá-la em nossas vidas, para que assim possamos, ó Deus, amadurecer na Tua palavra, crescer e também ser exortados por ela. Abençoa cada irmão, cada pessoa que vai ouvir a Tua palavra nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Podei-vos assentar. Irmãos, o que nós vimos no passado, até domingo, era o visível. A batalha acontecendo visivelmente, o juízo vindo visivelmente, todo mundo vendo o que estava acontecendo. Mas agora no capítulo 9 de Apocalipse, João ele fala de uma batalha invisível ao olho humano. O homem não pode ver. Nós vamos falar nessa manhã do invisível para o invisível. Essa é a parte 1, tá? A parte 1, do visível para o invisível. A quinta trombeta, aqui nós temos agora, a quinta trombeta, o reino espiritual. A quinta trombeta, ela agora está falando aqui do reino espiritual, que é que nós vamos olhar. Eu estava meditando na palavra de Deus, observando, fazendo algumas pesquisas e olhando para o momento atual que nós estamos vivendo e para tudo isso que vai acontecer, e eu fiquei pensando assim comigo: o Senhor está às portas. E olhando a situação das igrejas, como elas estão hoje, como muitos crentes estão agindo, amados, tristemente a gente tem que dizer, mas muitos estão dormindo, estão desapercebidos, que não olham para a palavra de Deus, o que ela está dizendo. E a igreja precisa se alertar para isto. Sua responsabilidade e comprometimento. Nós estamos nos últimos dias dos últimos tempos. Por isso estamos assistindo todas essas coisas. João, na sua observação, ele viu uma estrela que caiu do céu. Então, na observação dele, João vê a estrela que cai do céu. Olhou, eis que uma estrela tinha caído do céu. Ela cai do céu aonde? Na terra, no versículo 1. Uns dizem dessa estrela ela ser Satanás lançado do céu à terra. Esse é o pensamento de muitos.
Outros dizem que é o anticristo ou o falso profeta, ou o sistema político religioso. Pensamento de alguns. A estrela caída também pode ser o anticristo. A estrela caída, ela pode ser o anticristo. Tem mais possibilidade ou maior é de ser o anticristo. Mas isso são teorias, são pensamentos. Alguns dizem ser ela realmente o anticristo, a estrela que caiu do céu. A estrela caída do céu, a essa estrela foi-lhe entregue a chave do poço do abismo. Versículo 2 e 3 diz que o anjo entregou a estrela que caiu do céu. Ela recebeu a chave do poço do abismo. A cadeia dos demônios. Aqui o poço do abismo é a cadeia dos demônios que João não está, ele nos mostra algo muito importante. Este lugar é o mais severo tormento e isolamento. No versículo 1 e 2, veja o que diz Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 e 2. Apocalipse 20, versículo 1 e 3. Ele diz assim, ó: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Versículo 3. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto por pouco tempo. O diabo é um enganador. Então veja bem que o poço do abismo foi lançado lá. Depois, aqui João está falando aqui no milênio, durante o milênio ele é preso, depois ele volta para lá. Lembrando que para esse mesmo lugar vão todas as pessoas no final, todos serão lançados lá, aqueles que não foram salvos por Jesus Cristo, que rejeitaram o seu plano salvífico. Esse é o destino de toda pessoa que morre sem Cristo. E é uma responsabilidade da igreja avisá-los. Então, a chave entregue à estrela, ela tem poder e autoridade para executar a morte. A estrela agora tem poder de executar a morte. Foi entregue a chave a ela, né? A chave foi entregue a essa estrela. E essa estrela, nós vamos ver então aqui. E a Bíblia nos diz que ela tem essa autoridade, veja bem. É necessário então que nós olhemos para todas essas coisas e observarmos também para os nossos dias, porque isso aqui é algo que vai acontecer lá na frente. Enquanto eu estudava, examinando e pensando nos irmãos de hoje, na igreja hoje, irmãos, como os crentes não observam a palavra de Deus, há um desinteresse grande pela obra do Senhor, descomprometimento com a causa do Senhor, e parece que o que a Bíblia está dizendo não é verdade, parece uma história até que é contada, mas que ninguém deve muito acreditar, né? Ninguém deve acreditar. Eu estava olhando, já 3 vulcões estão em atividade, né? O outro agora, por esses últimos dias, ele tomou vida de novo lá no Japão. E você vai observando as coisas como estão acontecendo, né? Fumaça. Lá diz o João, e ele viu que saía fumaça daquele poço. Fumaça pode ser compreendido como o efeito cegador e assustador da ilusão satânica. É aquilo que cega. Você já viu fumaça dar nos olhos? Diz assim, que quem não aguenta fumaça não aguenta abuso de sogra. Não é? Tem esse adagio popular que diz que quem não aguenta fumaça nos olhos, meu filho, não aguenta abuso de sogra. É, pastor, quem disse mesmo? Está bem perto da sarita, né? Não pode dizer nada. Pois não é? Mas, amados, mas essa fumaça, ela tem um efeito cegador e assustador, que nada mais é do que a ilusão diabólica de enganar as pessoas. E hoje, se observarmos, será que Satanás não engana as pessoas? Não há uma ilusão enganando, e tem enganado muitos crentes, tem levado eles até trabalharem contra Deus. Mas a Bíblia diz que esse aqui era um exército de gafanhotos. E tinha um exército de gafanhotos. Aqui, tudo isso, irmãos, esse exército de gafanhotos, nada mais é do que o exército de demônios. É por isso que aqui é invisível, tá?
é uma batalha dos demônios, é invisível. Que nessa época que as pessoas não vão enxergar. E a Bíblia nos está mostrando, então os gafanhotos, eles têm poder, a Bíblia nos mostra, olha o poder dele, como escorpião, o poder dele é como o poder de escorpião. Isso simboliza as ordens das agências diabólicas que vêm com vingança sobre os que não possuem o selo de Deus na fronte. Então veja bem, é as hostes diabólicas que vêm com vingança contra aqueles que não têm o selo de Deus, que não têm o selo na testa, está marcado o selo de Deus. Esse é o mesmo Satanás que destrói as vidas hoje, que destrói lares, que tem levado as pessoas a suicídio, que tem arruinado a humanidade. É o mesmo Satanás que está enganando lá, está enganando hoje aqui também. E quantos crentes estão sendo enganados? Mas a Bíblia nos diz aqui que Israel está selado. Então, aqueles que não foram selados receberam a vingança por terem desprezado o aviso divino. Aqueles que não foram selados, a Bíblia diz que tem aqui 144 mil selados, e aqueles que não foram selados agora recebem também a vingança por terem desprezado o aviso divino. E hoje é o dia grande e aceitável, para que as pessoas se arrependam e não enfrentem o juízo divino. O juízo divino não é fácil, irmão. Quem vai poder manter-se diante dele? Então a Bíblia nos está mostrando aqui que os gafanhotos são o símbolo do juízo que há de vir sobre os homens. Isso aqui é juízo de Deus sobre os homens, aqueles que rejeitaram o plano divino de Deus, a salvação através de Jesus Cristo. Estou com 32 anos de casado, 31 anos de ministério e pregando Jesus Cristo como Salvador. Mas antes de mim, já outros pregavam Cristo como Salvador. Se você olha lá desde o princípio, já os apóstolos pregavam Cristo como Salvador. E o próprio Jesus Cristo anunciou ele como o próprio Salvador da humanidade. E já anunciando o que vai acontecer, o juízo divino. Então, mas há algo aqui, é que não foi permitido, tocar o mundo vegetal. A Bíblia está mostrando aqui, essa estrela, a eles não foi permitido tocar o mundo vegetal. Veja o que diz o versículo 5. Foi-lhes também dado, não que os matasse, e sim que os atormentasse durante 5 meses, e o seu tormento era como tormento de escorpião, quando fere alguém. Então, a eles não foi dado matar, mas sim atormentar os homens. Atormentar os homens. E eles não vão ver. Não vão ver. Eu estava olhando uma pessoa, e ela estava contando que um dia ela foi tomar banho, Aí ela se empolgou e passou o dia quase todo no sol. E sabe o que ela teve? Uma insolação. E ela viu aquelas bolhas depois no corpo dela todo, o resultado daquilo que ela passou. E ela chorava, que aquilo doía, tudo isso. Mas foi o resultado que ela achou. Aqui as pessoas não vão ver, mas vão sentir na pele, vão sentir no corpo o que é ser atormentado. E durante 5 meses, 5 meses é mais ou menos o ciclo de vida do gafanhoto. 5 meses. Isso nos diz, irmãos, uma coisa muito importante para nós. Mostra que os culpados não escaparão para sempre do juízo divino, e eles, finalmente, vão receber aquilo que eles aquilo que eles plantaram, que eles, então, não esperariam colher. Porque as pessoas hoje estão achando que Deus é tão bonzinho. Não, Deus é bom, Deus não vai lançar ninguém no inferno. Meu amigo, Deus mandou Jesus Cristo para livrar você da penalidade do inferno. Agora, se você não quer, é uma escolha sua, e você vai para o inferno, e quando chega lá você vai ver. Isso aqui a Bíblia está dizendo que aqueles que rejeitaram, veja bem, eles rejeitaram o sinal de Deus, a bênção do Senhor, a bênção espiritual.
mas aqui vai haver um tormento tão grande que você nunca viu na humanidade. Agora, não tem nem homem nenhum no mundo que possa escapar desse juízo divino. Gafanhoto foi uma praga lá do Egito que deu, não foi isso? Uma praga no Egito. Agora a Bíblia aparece aqui, está mostrando, mas é aqui no reino invisível. No versículo 6 nos diz que os homens buscarão a morte. Uma vez eu falando para um colega, aí ele olhou para mim assim e disse: irmão, assim então é que é bom, né? Porque a gente não morre, ou coisa boa, você não pode morrer. Eu disse: meu amigo, só que o detalhe aqui é que eles vão querer morrer para acabar com o sofrimento, e não lhe é permitido. Você sabe, por 5 meses, isso é dia e noite, filho. A pessoa querer morrer. O pecado, ele cria tortura, infelicidade, tira o prazer da vida. Isso aqui o pecado faz, causa tortura na mente humana. Isso aqui é o resultado. E ele traz a infelicidade e tira o prazer de vida. Isso aqui é o resultado do pecado. O pecado é bonito, é bom e gostoso, não é isso? Mas o resultado dele, aí é atormentador. Tira o teu prazer. E aqui eles perdem o prazer de viver. Isto é a obra do maligno. Os atormentados não terão alívio, nem mesmo a tentativa de suicídio nesse dia não terá êxito. Nem mesmo a tentativa de suicídio terá resultado. Irmãos, quando uma pessoa, ela procura o suicídio, ela não quer tirar a própria vida dela. Ela quer acabar com a dor que perturba a alma dela. É algo que está perturbando. Tem alguma coisa que está incomodando. E aí ela quer colocar fim nisto. Ela quer acabar com isto. Mas ela não consegue. E qual é o meio que ela vai conseguir? É tirando a própria vida. Mas na realidade ela está com vontade de viver. Eu conversava com uma pessoa que tentou tirar a vida e eu comecei a perguntar por quê? Por que você fez isso? O que te levou a querer praticar o suicídio? E ela disse: não, é porque ela se achou responsável pela briga do pai e da mãe. Ela se achou. E ela disse: então como que ela poderia resolver isto? Era tirando a própria vida, porque aí ela sairia de cena e eles iriam ficar em paz. Eu disse: quem disse para você que eles iriam ficar em paz? Tua mãe poderia dizer assim: olha, ela se matou, porque ela ia deixar na carta, né? Olha, a tua filha se matou por tua causa, você fez isso, dizendo para o teu pai. E eles iam continuar brigando e você estava morta e não ia resolver o problema, não, criando mais um outro problema. Não ia trazer paz. E a Bíblia diz aqui agora, então, nem o suicídio nesse dia vai adiantar, porque o cidadão não vai morrer. Pode procurar. O tormento é tão grande que as pessoas querem, então, resolver o problema. Acabar com essa perturbação mental. Mas não vai acabar. O sofrimento durante 5 meses. Então, agora, a aparência dos gafanhotos. No versículo 7, João diz assim, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas aparecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homens. Aqui, João dá essa aparência dos gafanhotos. Isto vai acontecer. Você já viu? Eu já vi gafanhoto no máximo desse tamanho assim, É gafanhoto grande. E tem daqueles pequenininhos que eu me lembro quando eu era pequeno lá no interior, a gente pegava gafanhoto para pescar. Colocava num anzol assim só para pescar, né? Mas eu, como sempre, nunca fui um bom pescador de peixe. Né? Até comedor assim, de peixe eu sou meio ruim também, né? Digo assim. Não sou muito bom nessa área também, não. Se não era bom pescador, comedor também não sou lá essas coisas, não. É só bibicar, né? Mas então veja bem, né, aqui, então, a aparência dos gafanhotos parecia com a dos cavalos que vão para a guerra. A aparência dele é como de cavalo que vai para a guerra. Cavalo que vai para a guerra, você já viu aqueles cavalos, aqueles filmes lá do antigo, né, da guerra, como é que eles iam, né? Todo bem equipado com aquele negócio por aqui, aquela coisa todinha. Assim tinha a aparência do cavalo. Na cabeça havia
coroas como que de ouro, né? Semelhante a ouro, semelhante. Parecia coroa, semelhante a ouro. Mas isso queria dizer alguma coisa? Isso representa, irmãos, o que isso queria dizer? Semelhante a ouro sugere soberania falsa, porque o ouro sempre representa a realeza. Tudo na Bíblia tem um significado. Isso mostra uma realeza falsa, algo falso que o diabo faz para poder enganar as pessoas. Nós precisamos estar alerta. Coroa representa vitória e poder. Ouro mostra deidade, também, né, mostra deidade, que significa divino. E isto, por decreto divino, o homem jamais pecará e ficará sem pecado. A Bíblia que nos está mostrando aqui como tudo isso é falsidade, que o diabo mostra, e como divindade o homem seria o quê? Um Deus. E ele sendo divino, ele não passaria por isso aqui, ou seja, ele peca, faz tudo o que ele quer e não passaria por esse problema, não pagaria o preço do seu pecado, da sua desobediência. Mas o que a Bíblia nos mostra é que o homem não ficará sem punição. A punição para ele tem. Ninguém peca e fica sem punição, diz a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Isso aqui, irmãos, está dito por Deus e vai se cumprir. A Bíblia está dizendo, Deus está avisando para que o homem se arrependa e para que o povo de Deus, você como crente, nós como povo de Deus, não nos deixemos nos enganar pelas astutas ciladas do maligno, porque ele engana. Mas também os gafanhotos tinham rosto como de homens, está no versículo 7. Rosto de homem sugere inteligência e capacidade humana, rosto humano sugere inteligência. Isso quer dizer o quê? Que eles têm inteligência e capacidade para trabalhar nessa área, porque são demônios. Lembrando que você não está falando de gafanhotos realmente, mas é de demônios. Demônios são anjos caídos, tá? Anjos caídos. E a Bíblia diz que a serpente era mais sagaz do que o homem. Veja bem, sagaz, mais astuto, por isso que enganou o homem. Enganou Eva, enganou Adão e tem enganado quantas pessoas hoje, né? Quantas pessoas têm enganado? Então, eles não têm raciocínio humano, mas agem mecanicamente como lhes for ordenado. O raciocínio humano, esse aqui, é só para o homem, né? Eles vão agir mecanicamente, ou seja, eles só vão fazer aquilo que já foi ordenado para eles e acabou-se. Porque eles vêm com essa finalidade de atormentar o homem, de perturbar o homem, para que durante 5 meses ele sofra. O homem vai sofrer durante 5 meses, a Bíblia nos mostra. Amados, esse Deus maravilhoso é o Deus que nos diz que nós devemos andar com Ele e servi-lo. E esse Deus maravilhoso, Ele nos diz que a igreja, o seu povo, está fora de tudo isso. E que isso aqui é um regozijo para o crente hoje trabalhar e servir a Deus. Mas também eles tinham dentes como os dentes de leões. No versículo 8, ele diz dessa maneira, olha só, versículo 8: tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Então, tinham dentes como de leões. Isso que fala o quê? Fala do pecado. Finalmente, ele destrói o pecador. O pecado destrói o pecador. Aqui como se ele pegasse a cabeça dele e esmagasse. Aqui ele está colocando, João está dizendo aqui, ele vendo como um leão aqui, ó, que pega a cabeça de uma pessoa, ele mordeu, pegou aqui na cabeça, fechou, mordeu e esmagou a cabeça da pessoa. Assim é o que a Bíblia nos diz. Entre aqueles dentes de leão, você já pensou aqui aqueles dentes de leão? Pegando assim pela cabeça e apertando, e o crânio sendo quebrado. Ela está mostrando aqui a força do pecado, o resultado de tudo isso, que é destruir a vida do pecador que se rebelou contra Deus. Mas também diz que ele tem cabelo como de mulher. Cabelo de mulher refere-se a gafanhotos que possuem cerdas como cabelos. Então, aquelas cerdas grandes
mostrando aqui, João viu isso, cerdas grandes que pareciam cabelos de mulher, cabelo grande, né? Cabelo longo, bonito, aqueles cabelos bonitos, não era aquele do cabelinho curto, não, cabelos longos. Então, eles tinham couraça como de ferro. No versículo 9 ele diz assim, ó, tinham couraça como de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja, ou seja, quando vão para a guerra. Você já ouviu o barulho que faz do carro quando vai para a guerra? Aqueles cavalos que arrastavam aquelas carroças, né? Fazia um barulho terrível. E João disse, assim era o que acontecia com eles. Isso sugere o quê? Que eles são imunes à destruição pessoal, ou seja, ninguém pode destruir, nenhum ser humano vai poder destruí-los, não tem arma nenhuma no mundo que possa destruí-los, porque eles são imunes a isso. E o homem não vai poder enxergá-lo, e não vai poder brigar, porque eles já vieram com essa finalidade. Então, os homens jamais poderão matá-los. O barulho das asas mostra que os homens não poderão vencer esses demônios, porque foram mandados por Deus para cumprir esse propósito. É o exército de gafanhotos, o exército de demônios. Então, esse exército do terror marcharão contra os homens de todos os lugares do mundo. Todos os lugares do mundo. Esse exército marchará contra os homens. Tinham cauda com ferrões, ou rabo, né? O rabo de ferrões. Tinha lá o ferrão, nos diz o versículo 10. Olha só. Tinham sobre ele, o versículo 10 diz, tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão na cauda. Tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apólio. Veja que eles têm um rei que é Satanás. Mas eles tinham na ponta da cauda um ferrão, como do escorpião. Alguém já pegou a ferrada de escorpião? Não, né? Eu, graças a Deus que não, e nem quero. Mas quem já foi ferrado por escorpião? No nosso Amazonas é conhecido como lacraia, lacraia. Você diz assim, rapaz, a lacraia ferrou fulano. É o escorpião, aquilo é o escorpião, né? É o conhecido no nosso Amazonas por esse apelido. Então, o pecador que segue o pecado receberá sua recompensa como uma picada de escorpião. Aqui ele está dizendo aqui, tudo isso aqui é um resultado da escolha do homem de continuar pecando contra Deus. Agora ele vai ter o resultado. É como uma picada de escorpião que vai perturbá-lo, atormentá-lo por esta vida. Ele é atormentado. Para onde ele for, então, esses gafanhotos, eles têm isso no rabo e toca no homem, e ele sente aquela ferrada terrível na vida dele, por isso que ele deseja a morte, ele deseja morrer, mas não vai poder morrer, porque é julgamento divino. Estamos avisando. Quantos vão querer atender o chamado de Deus? Quantos vão querer se arrepender e abandonar o seu pecado? Os gafanhotos tinham um rei. Isso mostra que eles estão sobre a ordem do diabo, que é o rei do poder infernal. Satanás é o rei dos demônios, como também é o rei de todo aquele que segue os seus mandamentos. João 8,44 nos diz isso, que ele é o pai de todo aquele, o pai espiritual de todo aquele que não obedece a Deus, daqueles que seguem seus caminhos fora do Senhor. Amados, no versículo 12, diz que o primeiro ai passou, e eis que depois dessas coisas, vem ainda 2 ais. 2 ais ainda estão para vir, e nós vamos falar deles à noite. Mas isso aqui, João disse, olha, deu só o quê? Uma passagemzinha, né? Deu um alívio aqui. Ele está dizendo assim, olha, mas vem 2 ais ainda, e esses 2 que vêm são piores do que o primeiro. Vocês ainda vão passar por isto. Só há um meio da humanidade escapar desse terrível juízo, é Cristo.
Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, para o homem que está no seu pecado, vivendo a sua vida pecaminosa, Deus oferece a paz, graça e misericórdia. Ele convida, chama os pecadores para o arrependimento dos seus pecados. E os que estão em Cristo são vencedores como ele é vencedor. Ele chama o pecador ao arrependimento, para que o pecador abandone o seu pecado, abandone a sua vida pecaminosa, volte-se para Cristo, que é digno em perdoar. Mas para os salvos, os redimidos em Jesus Cristo, a mensagem dele é: nós somos vencedores como ele venceu. João 16, 33, ele diz: filhinho, essas coisas vos digo, para que vos tenhais paz no mundo, tereis aflições. Tendes bom ânimo, porque eu venci. Então aqueles que estão com Cristo, Cristo venceu todos os seus inimigos. Ele venceu o diabo, venceu a morte, venceu a todos. E aqueles que estão com Cristo são vencedores. A mensagem que ele deixa, que João deixa para nós: há uma esperança para a humanidade hoje. É Cristo, e ele oferece a salvação. E para nós, como crentes, a mensagem, o apóstolo João nos está dizendo: irmãos em Cristo Jesus, continuem firmes nessa fé, não olhem para trás, não desistam, porque veja bem, nós estamos livres e somos vencedores, não somos perdedores, porque aquele que está em Cristo é vencedor, porque o seu rei, o nosso rei, é Jesus Cristo, aquele que venceu Satanás, lá na cruz do Calvário, nos deu a vitória e disse para a igreja: me aguarda, porque eu volto, eu venho buscar vocês. Amém.